Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais. E hoje eu quero trazer para vocês, tá, uma coisa muito especial. É o filme, é o documentário, né, Lumière, A Aventura Continua, tá? Ele é uma continuação do documentário Lumière, A Aventura Começa, né? Que eu acabei não fazendo vídeo aqui, tá? E é um filme que fala justamente sobre o quê? Sobre os filmes dos irmãos Lumière, né? Os irmãos Lumière que são tidos como meio que como inventores do cinema, né? Aquele negócio todo, eles acabaram recebendo essa posição privilegiada na história do cinema, né? Embora a gente saiba que o cinema é uma arte que foi aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas ali trabalharam, né, na criação dos cinematógrafos, esse negócio todo, né? Mas os irmãos Lumière, ele tem um destaque especial, né? Até pelo caso deles serem franceses, né? A gente também tem o Thomas Edison, né, que também desenvolveu o cinematógrafo bastante nos Estados Unidos, né? Também fez filmes, esse negócio todo, tá? Mas os irmãos Lumière acabaram ficando com essa chancela, né, de praticamente inventores do cinema, né? E aí esse documentário, ele é composto de mais ou menos 100 filmes, né, dos irmãos Lumière, filmes que têm duração média ali de 50 segundos, mais ou menos, tá? E aí a gente vai vendo, né, esses documentários sendo narrados, né? Tem uma voz, né, que narra o documentário, que narra as imagens que a gente está vendo, né? E aí a gente vai ver, além disso, né? Você vai vendo como além dessa narração, dessas situações que você vê nesses pequenos filmes de 50 segundos, né? Você vai vendo também reflexões em cima do trabalho, né? Até dos irmãos Lumière, até que ponto determinados filmes são precursores de outros, né? Que são, de repente, inspirações para filmes futuros, né? De outros cineastas conhecidos, né? E a gente também vai vendo como esses filmes são analisados, né? Então você vai ter inúmeras situações, né, ali, né? O filme, ele é dividido em pequenos blocos, né? Onde você vai vendo situações, né? Determinadas situações, por exemplo, né? Filmes que mostram trens, por exemplo, né? Ou então filmes que mostram trens, filmes que mostram panorâmicas e travelings, né? Que antigamente os travelings era aquela coisa da câmera se deslocando, né? Era chamado de panorama antigamente, né? Que os Lumière fizeram isso com maestria, né? Você vai ver também como o cinema, ele passa a ser uma espécie de arte que começa, né, a aproximar o mundo, né? Você tem os Lumière indo ao Japão filmar japoneses, aí você vai até a Ásia, né? E aí essas imagens, né, de continentes distantes do Ocidente, né, acabam chegando, né? E o mundo começa a se conhecer um pouco melhor, né, com esses filmes, né? Você vai ter filmes de famílias de acrobatas que são muito bacanas, né? Você vai ter filmes, entendeu? Que você já está começando a fazer primeiros sketches cômicos, primeiros filmes já que vão ter algum roteirozinho ali, que vão começar a contar histórias, né? Não só filmes que estão mostrando a situação cotidiana, o dia a dia, né? O famoso filme, por exemplo, da saída, né, dos operários e das operárias de uma fábrica, né? Que é um filme muito emblemático, né, dos irmãos Lumière, né, no caso, né? Mas aí que os irmãos Lumière, eles ficaram muito mais conhecidos por mostrar a realidade cotidiana, do dia a dia. Os filmes deles, se a gente puder botar numa linguagem, eles seriam muito mais documentários do que filmes de enredo, né? Então os Lumière, eles mostram muito o dia a dia, o cotidiano, a realidade. Eles também fizeram filmes de enredo também fizeram esquetes cômicos, coisa e tal, né? E aí você faz uma contraposição ao que o Georges Méliès fazia, né? Que é um cinema muito mais de enredo, um cinema muito mais fantástico, né? Um cinema que trabalha muito mais a questão da ilusão, né? Do que
do que a realidade, né? O Georges Méliès começou, por exemplo, a fazer os primeiros efeitos especiais, né, do cinema, né, no caso, né, fazendo aquelas trucagens de câmera. A gente pode lembrar até do Viagem à Lua, que talvez seja o filme mais conhecido dele, né? Mas aí o que acontece? Então ele trabalha essa coisa. Inclusive tem uma situação ali em que o Georges Méliès vai assistir, né, os filmes do Lumière, né, dos irmãos Lumière, coisa e tal, né? Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali. Depois, quando ele consegue entender a materialidade das imagens, consegue entender o que é o cinema, né? Ele acaba a sessão, ele vai desesperadamente querendo comprar, né, o cinematógrafo dos Lumière, coisa e tal, né? Comprar o cinematógrafo, comprar a patente, porque ele queria começar a fazer cinema e os Lumière não quiseram vender, falando inclusive, né, que o fato dele não comprar aquela arte, né, aquela nova mídia, né, que estava aparecendo, né, ele seria até feliz em não comprar aquilo, que aquilo não daria em nada, né? E depois o Georges Méliès também vai entrar de cabeça no mundo do cinema com uma abordagem muito mais fantasiosa e fantástica, né, do que a coisa mais documental dos irmãos Lumière, né? E a gente também sabe que o Georges Méliès vai ser um grande cara, né, da parte do cinema, né? E, cara, tem muitos filmes. Você vai ter filmes que vão mostrar desfiles militares, você vai ter filmes onde você vai mostrar uma câmera filmando outro cineasta filmando uma determinada situação, né? Que seria o primeiro making off, vamos dizer assim, né? Então o filme ele é muito legal porque ele vai buscando toda essa coisa, né? E o fim do filme é maravilhoso. Por quê? Porque você volta à saída da fábrica, né? Onde o Lumière fez, né? Os Lumière fizeram aquela saída dos operários da fábrica, né? E aí o Francis Ford Coppola, com a câmera dos irmãos Lumière, tá? Com a mesma câmera usada pelos irmãos Lumière, ele faz uma saída da fábrica, tá? Mas nos dias atuais, né? E aí é bem interessante, né, que quando você tem a saída da fábrica, quando o cinematógrafo era uma novidade, né, e os irmãos Lumière saíam para filmar as pessoas, né, na rua, né? As pessoas ficavam olhando para a câmera e dando tchau, ficavam passando na frente da câmera para lá e para cá, para aparecerem na filmagem, olhando para a câmera, aquele negócio todo, né? Uma coisa que você vê muito nesses programas de telejornalismo locais, né? Do RJTV, por exemplo, né? Onde o repórter tá falando e fica aqueles monte de gato pingado lá atrás, né? Querendo aparecer na câmera, assim, né? Isso aconteceu muito nos primórdios do cinema, né? Com os irmãos Lumière, né? E aí o Coppola faz exatamente um filme nesse sentido. Os trabalhadores saindo, as pessoas saindo da mesma fábrica, da porta da mesma fábrica, que hoje em dia é outra coisa, né? Um comércio, coisa e tal, né? E as pessoas passando, olhando para a câmera. Tem um senhor, inclusive, que para em frente à câmera e tira o celular e fica olhando para o celular e para a câmera ao mesmo tempo. Gente, é uma homenagem muito bonita, uma homenagem muito linda, e inclusive aparece até o próprio Bertrand Tavernier, né, um grande diretor de cinema, né? Ele fez um filme sobre a vida dos professores chamado Quando Tudo Começa, que é sensacional. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse filme um dia, né? E o Bertrand Tavernier, que inclusive já é falecido, e o filme presta uma homenagem a ele no final do filme, no final do filme, que ele aparece, né, nesse filme que o Coppola fez, praticamente imitando, né, ou homenageando, né, essa saída dos trabalhadores, né, da fábrica que os Lumière fizeram. Gente, é um filmaço, tá? Para quem gosta de cinema, de história do cinema, para quem gosta dessa primeira fase, onde o cinema está começando a aparecer, gente, é um prato cheíssimo, é um filme muito gostoso de se assistir, né? Até porque você tem as várias inúmeras situações ali. Os Lumière fizeram mais de 2.000 filmes, se eu não me engano, tá? E nesse documentário, né, que já é um segundo documentário sobre os filmes do Lumière, aparece, né, cerca de 100 filmes curtos desses de 50 minutos, né? E inclusive tem um filme que os Lumière fizeram, né, que é muito parecido, inclusive, né, com o Georges Méliès, que inclusive é colorizado à mão, coisa e tal, né? Também tá fazendo uma parada ali com efeitos especiais, uma parada meio fantástica, talvez até uma influência já do Georges Méliès sobre, né, os Lumière, se bem que são filmes que são do século XIX ainda, muita coisa de 1895, muita coisa de 1896, né, e o Georges Méliès é mais pro início do século XX, né, também tem isso, né. Mas, gente,
Vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver esse documentário, principalmente para quem é cinéfilo, principalmente para quem gosta de história do cinema. É um prato cheíssimo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacial tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Quand Lumière tourne la manivelle, la grande histoire se joue dans l'accomplissement technique d'un petit appareil de fer et de bois au contour parfait. Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinématographe. Tout était déjà là. La comédie, le drame, le jeu des acteurs et le visage des enfants, les travelling en bateau et les panoramas en tramway. Une centaine de vues lumière inédites et restaurées offrent le spectacle intact du monde au début du siècle. Ce retour extraordinaire aux origines du cinéma dit aussi que le voyage ne s'est jamais arrêté et que l'aventure continue. Le cinéma est là d'emblée, tel qu'on le connaîtra toujours.